De volta, mais uma vez, para conhecermos o relato do peregrino, esta autobiografia tão interessante de Santo Inácio. É importante, desde o início, lembrarmos que, para uma melhor chave de compreensão e leitura, nós devemos ver esta autobiografia não como um relato de toda a vida de Santo Inácio de Loyola. Na realidade, convém sempre lembrar, ele resistiu muito, porque tinha uma certa aversão ao culto pela vaidade humana, sempre colocando Cristo no centro. Ele sempre dizia que tudo se devia a Cristo, que tudo vinha do Senhor, e, portanto, não desejava que houvesse em torno da pessoa dele uma certa cultualidade, e sim sempre a Jesus Cristo. Ele rendeu-se quando o padre Nadal, insistindo muito, um dos colegas, um dos primeiros jesuítas que estava ali na missão com ele, e disse: Padre, o senhor fará muito bem a companhia de Jesus se o senhor relatar o modo como Deus lhe conduziu desde a sua conversão. Então, foi isso que chamou a atenção de Santo Inácio de Loyola. O padre Nadal observava que seria como fundar de novo a companhia, dado a importância deste relato para os companheiros de então, e certamente que ficou como algo muito bom para todos nós. Então foi aí que ele abriu-se. Nós notamos que Santo Inácio tinha uma espiritualidade mais rude no início. E ele chega a relatar isso, porque ele quis mostrar toda a experiência que ele teve. Não escondeu nada. No entanto, não é assim um objeto de admiração de todos os passos dele, mas sim essa autobiografia nos serve para percebermos uma evolução que pode acontecer com todos nós, cada um a seu tempo e, é claro, cada um ao seu próprio modo. Então, ela tem esta utilidade. Vamos caminhar com este olhar sobre o caminhar do peregrino, justamente começando a ler as primeiras páginas desse relato. Lembrando que ele relatou falando, relatou de uma forma oral, e isso foi sendo anotado e depois transformou-se nesse livro tão interessante. O primeiro capítulo chama-se Loyola, ali a cidade onde tudo começou a acontecer com ele. E nos diz assim: até os 26 anos de idade, Inácio tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Tinha bastante prazer, sobretudo no exercício de armas, com grande e vaidoso desejo de obter honra. Assim ele estava na fortaleza de Pamplona, atacada pelos franceses. Eram todos de opinião que se rendessem, com a condição de salvar suas vidas, pois viam claramente que não se podia defender. Ele apresentou tantas razões ao prefeito da cidade que o convenceu a prosseguir com a resistência, mesmo contra o parecer de todos os cavaleiros, os quais foram encorajados por seu ânimo e esforço. Então, aí vem um primeiro modo de ser que a gente nota na personalidade do jovem Inácio. Ele era aguerrido, ele acreditava em suas convicções e ele tinha essa capacidade de envolver as pessoas, de conseguir passar as suas ideias e inflamar os outros. No segundo parágrafo, nós temos o seguinte: com a sua queda, os defensores da fortaleza logo se renderam aos franceses, porque houve ali uma forte entrada naquela fortaleza e acabou que o próprio Santo Inácio recebeu uma bala de canhão na perna. Eles, os franceses, depois de terem tomado a fortaleza, trataram muito bem o ferido, Inácio,
com cortesia e amizade. Depois de 12 ou 15 dias em Pamplona, a cidade para a qual ele foi levado, a cidade de seus parentes, levaram-no, aliás, ele estava em Pamplona e levaram-no para Loyola, né, em uma liteira para a sua terra. Então, passou-se aquelas 2 semanas de convalescência inicial em Pamplona e, logo em seguida, o levaram para a casa de parentes. Chamaram todos os médicos e cirurgiões de muitas partes, os quais julgaram que a perna devia ser outra vez quebrada e os ossos recolocados em seus lugares. Diziam que tinham sido mal colocados da primeira vez, ou se tinham desconjuntado no caminho, pois estavam fora de suas posições e assim não podia o doente sarar. Foi feita novamente a carnificina, ou seja, uma cirurgia muito pesada, muito bruta, porque não tinha os instrumentos, o conhecimento e as técnicas atuais. Desta vez, como nas outras todas pelas quais tinha passado ou depois veio a passar, nunca disse nada. Santo Inácio aguentou bem. Nem mostrou qualquer sinal de dor, a não ser o de apertar firmemente os punhos. Então, Inácio ia piorando sem conseguir comer e com os demais sintomas que costumavam ser sinal de morte. Ele ia muito mal. Chegou o dia de São João e os médicos, por terem muito pouca esperança de cura, o aconselharam a confessar-se. Recebeu os sacramentos na véspera de São Pedro e São Paulo. Diziam os médicos que, se até a meia-noite não sentisse melhora, podia considerar-se morto. Enfermo tinha sido e era devoto de São Pedro. E assim quis Nosso Senhor, que começasse naquela mesma noite a comemorar. E foi melhorando tanto que daí a alguns dias foi tido como fora de perigo. E depois nos relata que a soldagem do joelho, dos ossos, não ficou boa, e que o próprio Santo Inácio, na época, pediu para que houvesse uma outra intervenção, muito dolorosa, onde foram, diz ali o número 5, foram cortados a carne e o osso que sobrava. Usaram-se os meios para que a perna não ficasse tão curta. Aplicaram muitas pomadas e a esticaram continuamente com instrumentos. Duraram esses martírios muitos dias. Mas Nosso Senhor, que ele concedeu saúde, começou a se ver tão melhor que em tudo estava sadio. Apenas não podia apoiar-se sobre a perna e tinha por força de continuar camado. Como gostava muito de ler livros mundanos e falsos, chamados romances de cavalaria, sentindo-se bem, pediu que lhe arranjassem alguns para passar o tempo. Porém, naquela casa, não se encontrou nenhum dos livros que tinha costume de ler. Deram-lhe, então, A Vida de Cristo e um livro da vida dos santos em castelhano. E é interessante, isso foi providencial, porque já que ele não podia caminhar, já que ele estava preso à cama e queria um passatempo, digamos assim, na leitura, acabou caindo às mãos dele 2 livros muito interessantes. Um que fala da vida de Cristo e o outro dos santos. No número 6, lendo muitas vezes e afeiçoando-se ao que ali estava escrito, mas interrompendo a leitura, algumas vezes ficava pensando no que tinha lido. Outras vezes começava a pensar em assuntos do mundo, dos quais antes costumava se ocupar. Uma das muitas vaidades que lhe ocorriam dominava tanto o seu coração que ficava imediatamente embevecido a pensar nela, por 2 ou 3 ou 4 horas, sem dar conta de si. Imaginava o que ia realizar a serviço de uma nobre dama, era o sonho dos cavaleiros, né? Os meios que empregaria para poder ir à terra onde ela estava, os versos que faria, as palavras que lhe diria, os feitos de armas que executaria em seu serviço. Achava-se com isso tão distraído que não enxergava como era impossível alcançar esses objetivos naquela condição que ele estava, é claro. Porque a dama não era divulgar nobreza, nem condessa, nem duquesa.
mas seu nível era mais elevado do que qualquer um destes. Então, Inácio sonhava alto. Contudo, diz ali a partir do número 7, Nosso Senhor socorria, fazendo suceder a esses pensamentos outros que nasciam de suas leituras. Porque, lendo a vida de Nosso Senhor e a vida dos santos, detinha-se a pensar, raciocinando consigo mesmo. E se eu fizesse isso que praticou São Francisco? Ou isso que São Domingos realizou? Assim discorria por muitos assuntos que achava bons, propondo-se empreendimentos difíceis e grandiosos. Quando concebia esses propósitos, parecia encontrar em si facilidade para pô-los em prática, mas todo o seu discorrer era falta consigo. São Francisco praticou isto, eu tenho que fazer também. Era assim que funcionava naquele momento a cabeça de Inácio. E essas ideias o ocupavam igualmente por longas horas. Até se intrometia em outros assuntos e voltava aos do mundo, como antes explicou. E neles parava bom tempo. E aí foi havendo essa sucessão de pensamentos. No número 8 é dito que ele observou, contudo, esta diferença. Quando pensava nos assuntos do mundo, sentia muito prazer. Mas quando cansados deixava, achava-se seco e descontente, a chamada desolação do espírito, né? De modo contrário, quando pensava em ir a Jerusalém descalço, em não comer, senão verduras, em fazer todos os maiores rigores que via nos santos, não se consolava apenas enquanto se detinha nesses pensamentos, mas ainda depois de os deixar, permanecia contente e alegre. Então é aí que Santo Inácio começa a perceber estes movimentos, que na espiritualidade são chamados de moções. Algo que vem de dentro, algo que se manifesta até mesmo no nosso corpo e que vai nos sinalizando sobre os nossos pensamentos, os nossos desejos e até ajudando as nossas decisões. No número 9, tendo recebido bastante luz dessa leitura, começou a pensar com mais serenidade em sua vida passada, enquanto a necessidade tinha de se penitenciar por causa dela. Então lhe vinham desejos de imitar os santos, não olhando outras circunstâncias, senão a graça de Deus, com o qual prometia realizar o mesmo que eles. Acima de tudo, desejava logo que ficasse bom. Ir a Jerusalém, como já foi dito, praticando tantas penitências corporais e tantas abstinências quanto uma pessoa de ânimo generoso, acesa no amor de Deus, deseja praticar. Era corriqueiro, né, esse tipo de devoção naquele tempo. Já ia esquecendo os pensamentos do passado pela força dos santos desejos que experimentava, quando uma visita do céu o confirmou. Uma noite estava acordado quando viu claramente uma imagem de Nossa Senhora com o Santo Menino Jesus. Recebeu desta vista, que durou um tempo notável, uma consolação extrema, e ficou com tanto asco da sua vida passada, especialmente dos pecados da carne, que lhe parecia terem tirado da alma todas as imagens que antes tinham sido nela pintadas. E aí, nessa hora, né, até agosto de 1553, quando foi escrito o livro, disse Santo Inácio que abandonou todas as vontades das coisas carnais. E aí ele prossegue sua leitura e também lembra que sentiu uma maior consolação ao contemplar o céu e as estrelas. Esse é um dos primeiros momentos em que ele se dedica a esta contemplação. E é interessante, né, que a própria palavra considerar, que Santo Inácio usa tanto nas indicações dos exercícios espirituais, vem disso, vem desse siderare, né, do sidério, do universo do céu. Está ali em unidade, união com toda a criação. E é sempre colocado também que a contemplação nos leva a alcançar esta maior unidade com a criação. No número 12, enquanto considerava planos sobre o que faria depois de voltar de Jerusalém, a fim de sempre viver em penitência, vinha-lhe a ideia de entrar na cartucha de Servilha,
É um convento. Era uma ordem religiosa que acolhia pessoas para ficar isolado. Sem dizer quem era, para que se fizesse menos caso dele e só se alimentar de verduras. Ele queria ter uma vida monástica. Ele queria fechar-se mais em si e viver aquela contemplação que ele vivia. E aí ficou muito planejando todo esse roteiro, toda essa busca por viagens, a vontade de ir a Jerusalém, a vontade de se dedicar a uma vida religiosa. E quando se sentiu com mais forças, achou que era tempo de partir e disse a seu irmão: Senhor, como sabe, o duque de Nájera está ciente de que já estou restabelecido. Será bom que eu vá a Navarrete. O duque, por então, estava ali. Ouvindo isso, o irmão levou a um quarto, e depois outro, e com muito espanto, começou a pedir-lhe que não se encaminhasse para a sua perda, e que considerasse a esperança que as pessoas colocavam nele e em suas qualidades, ou seja, estavam ainda vendo em Inácio aquele guerreiro, aquele homem que era dedicado ao reino terrestre, ao local onde ele vivia, à nobreza e às guerras, né? Mas a resposta, sem distanciar-se da verdade, sobre o que já sentia grande respeito, foi de maneira tal que escapou do questionamento do seu irmão. Aí tem uma observação em ênfase, né? O irmão e alguns da casa suspeitavam que ele quisesse abraçar essa grande mudança de vida e, é claro, estranharam, né? Acharam que eles não estavam, Santo Inácio, ainda Inácio, né? Que não estava em todo o seu juízo perfeito. É assim que percebiam pela limitação de seus olhares. Assim a gente encerra o primeiro capítulo. E a proposta é essa. A cada episódio, a cada vídeo, nós podemos ir caminhando com esse peregrino. Não vamos ler todos os parágrafos, vamos lendo os pontos mais importantes. E é claro que não esgota a indicação de uma leitura, que é muito mais para despertar, é muito mais para chamar a atenção de cada um de nós para ler ou reler, quem já leu, a respeito. No segundo capítulo, nós vamos tratar a caminho de Montserrat, que é uma primeira peregrinação que ele faz. O caminhar do peregrino, a partir de agora, tem essa proposta. Nós vamos sempre lançar esses vídeos, chamamos episódios, no último domingo de cada mês. Vamos dar uma pausa em dezembro, porque cai um período de final de ano, de confraternizações de Natal e fim de ano. Precisamos estar mais próximos às nossas famílias, é um período de recesso que nós temos, e retornaremos em 30 de janeiro de 2022, para continuar o caminhar do peregrino. Com amor, todos os dons